Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas. Palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Boa tarde, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus caia sobre todos nós nesta casa de luz, de oração, de muita harmonia e de muita paz. A palestra de hoje, ou seja, a nossa conversa, está no capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem no mundo. E o tema que eu batizei é a felicidade possível. Muitas vezes nós temos tristeza em excesso. Às vezes nós valorizamos muito as nossas dificuldades, porque nós achamos que somos só nós que passamos por dificuldades, né? Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, quando o Chico estava muito aflito, reclamando, então ele chamava o Chico e ia passear na periferia da cidade onde ele morava para ver que existia gente sofrendo mais do que ele. Então, é mais ou menos esse tema que nós vamos conversar hoje. E as nossas tristezas, muitas vezes, são efeitos do medo, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, como falou nossa irmã, do apego, da culpa e da ignorância. O Chico tinha um pensamento que eu vou dizer aqui para vocês, muito interessante. Ele dizia assim: existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. A mais leve contrariedade se sentem humilhadas. Ora, nós não viemos a este mundo para nos banhar em águas de rosas, endividados. Somos todos nós espíritos e somos muitos de nós muito altamente endividados. Dentro de nós, o passado ainda fala mais alto. Ou seja, o que é que ele queria dizer? Queria dizer que nós trazemos, muitas vezes, coisas para ressarcir nessa vida de outras vidas, né? Problemas, resgates. E temos que passar, às vezes, por vicissitudes. Daí fez Jesus dizer, com muita segurança, que a felicidade não era deste mundo. Ou seja, querendo dizer que é possível
mas que ainda não é deste mundo para muitas pessoas, porque a nossa carga espiritual de outras existências são muito elevadas. E nós precisamos, além das nossas vicissitudes, das nossas dificuldades neste mundo, temos que resgatar débitos que trazemos na nossa mala quando reencarnamos. Né? Na Gênesis, capítulo 3, item 10, ele diz: as raízes de uns e de outros se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós somos muito egoístas. E o que o nosso egoísmo vem do instinto de conservação. Nós, nas nossas primeiras encarnações, nas cavernas, nós começamos a juntar bens materiais e para até nos defender. E esse instinto de conservação ainda é muito forte em muitos de nós. Nós somos muito mais animais, né, da animalidade, do que somos já educados para a espiritualidade. Né? Nós não temos ainda essa educação. Então, toda a origem do nosso egoísmo ainda vem da falta de ajuste do instinto de conservação. Quando nós melhorarmos nesse ajuste do instinto de conservação, nós vamos melhorar o nosso egoísmo. E ele fala mais, que todas as imperfeições humanas caem no egoísmo. E se a gente observar bem, é isso mesmo. Né? Nós nos achamos muito importantes, mais importantes do que uns do que os outros. Né? E quando nós achamos isso, nós somos orgulhosos. Por conta do nosso orgulho, nós muitas vezes fazemos a nossa conduta aqui na Terra como verdadeiros egoístas. Né? Nós nos comportamos como egoístas. Então a gente às vezes tem apego demais às coisas, né? Tem muita vaidade, queremos ser aplaudidos, reconhecidos. Né? E isso tudo é fruto da ignorância, porque ainda não colocamos o Evangelho dentro de nós. Então, qual é a proposta da tarde de hoje? É a proposta de Allan Kardec, educação. Né? É a proposta de colocarmos o Evangelho, a Boa Nova, que é em todos os nossos corações. Né? Jesus transformou a água e vinho nas bodas de Caná. Então ele quis mostrar para nós que nós poderíamos ser felizes, né? Poderíamos ser alegres. Felizes, a felicidade nós já sabemos que não é deste mundo, mas alegres, na alegria possível, nós podemos ser. Por isso que ele fez o primeiro, né, evento dele nas bodas de Caná. Compara a sua estadia a uma festa de casamento, numa das parábolas que ele fala. E no Sermão da Montanha, ele fala aquela palavra célebre, bem-aventurados. Né? Que bem-aventurados quer dizer felizes. Então, ele usa essa palavra várias vezes, felizes, felizes, felizes. Então, a nossa felicidade é possível se nós trabalharmos nossas imperfeições. Né? Nós estamos em busca de Deus, estamos caminhando para a perfeição. Mas antes de começar no assunto, nós vamos lembrar uma passagem muito interessante que está no livro Jesus no Lar de Neio Lúcio. Espírito de Neio Lúcio, psicografia de Franciscano de Xavier. Quando ele diz, ele faz sempre o evangelho no lar, na casa de Pedro, né, da sogra de Pedro, onde eles faziam o evangelho no lar. E ali se reuniam os apóstolos. E Tadeu era o mais inflamado, era o que mais gostava de comentar. E Tadeu fica comentando o evangelho, falando ao mestre como ele era incompreendido, como as pessoas eram más, como a política, naquela época já tinha política, viu gente? A política dos romanos estava massacrando os judeus, como ele era incompreendido com seus parentes, como ele era compreendido
com seus amigos, como a maledicência corria junto daquele apostolado. E aí Jesus, escutando toda essa conversa de Tadeu, pergunta: Tadeu, como interpreta você a felicidade? E Tadeu responde: Senhor, a felicidade é a paz de todos. Não é isso que a gente quer? Felicidade é a paz de todos. O Cristo perguntou: sim, Tadeu, isto eu não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. Como é que você se sentiria realmente feliz? Mestre, responde Tadeu, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Ficaria feliz se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem com honestidade. Sentir-me venturoso se os meus parentes afeiçoados e conterrâneos me buscassem, não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Estaria satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem o direito de experimentar a felicidade pessoal, sem ironia e sem me criticar. Ele não queria nada, né? Resumindo, mestre, ele diz: eu queria ser compreendido, respeitado, estimado por todos. Embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, como abençoado concurso da dor e do tempo. Ele se calou. E todos os presentes naquela assembleia ou naquele evangelho ficaram esperando que Jesus fizesse um grande sermão, né? Mas Jesus olha com muita benevolência para todos eles e apenas responde: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade no mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então Jesus apenas respondeu isso. Quer ser feliz? Quer ser alegre? Proceda com os outros da mesma maneira que gostaria que os outros procedessem contigo, né? Então, o que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui na Terra? Para sofrer? A missão dos Espíritos na Terra não é essa, né? Nós temos em nosso currículo espiritual certas atividades que poderiam ser chamadas de missão. Isto é, algo que nos comprometemos a fazer quando encarnássemos. E precisamos nos conscientizar que a atividade nos foi programada para a nossa elevação espiritual. Então, nós estamos aqui para evoluir, simplesmente para isso. Então, diante disso, nós trazemos uma programação básica da espiritualidade, não é? São linhas gerais. E aí ele pergunta: os espíritos podem participar dessa programação? Ou seja, nós podemos ou nós participamos dessa programação? E ele diz que sim. Se nós, ao estarmos lá no plano espiritual, antes de desencarnarmos, antes de nascermos, antes de sermos bebezinho, nós tivermos nível de evolução espiritual para isto. Aí ele dá alguns tipos de reencarnação.
Tem a reencarnação proposta, onde os mentores, nosso anjo da guarda, nos propõem, olha, você precisa ir, porque você precisa se reconciliar com tal espírito, com tal, ele vai nascer como seu pai, ela vai nascer como sua mãe, você vai ter irmãos que você precisa se reconciliar. Vai trabalhar numa casa espírita, também vai precisar se reconciliar com algumas pessoas. Vai trabalhar no seu emprego, vai encontrar pessoas que você precisa se reconciliar. Essa é a reencarnação proposta. Tem a reencarnação compulsória. É aquela dos espíritos mais difíceis, mais endurecidos, que eles não querem, nem às vezes nem sabem que vão reencarnar, mas eles são colocados no plano físico sem nem ao menos saber, né? Porque eles não têm condições ainda de usar o livre-arbítrio, né? Precisa ser impulsionado. Muitas vezes eles vêm até se esconder dos inimigos, né? A gente vê isso. Quem quiser se aprofundar nisso, pode ler as obras de André Luiz, que vocês vão ver muito bem. Tem a reencarnação entre a terra e o céu, né? Tem a reencarnação também em outros livros da obra de André Luiz, a reencarnação de Segismundo, que foi uma reencarnação bastante complicada, e que ele sugere todos os tipos de reencarnação. E tem a reencarnação livre, que são dos espíritos puros, os espíritos missionários. Aqueles espíritos que nem precisam de anjo da guarda, eles mesmos fazem a própria reencarnação. O Dr. Jorge André, um grande pregador espírita, ele dizia que todas as reencarnações estão muito ligadas à mãe. Por isso que a gente tem aquele amor especial, ou pelo ódio ou pelo amor, né? Então, nenhuma reencarnação é assim, sem planejamento, né? Então, no livro dos Espíritos, pergunta 132, diz qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos. Os Espíritos respondem para Allan Kardec: Deus lhe impõe a encarnação a fim de fazer chegar à perfeição. Aquilo que eu já falei, né? Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, a alegria de viver. Na pergunta 719, ele diz assim: merece censura o homem por procurar o bem-estar? Porque o tema é exatamente isso. Eu não posso procurar meu bem-estar, eu não posso ter um carro, eu não posso ter um celular de último tipo, eu não posso ter uma boa casa para morar? É essa a pergunta. Ele disse: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena o bem-estar, desde que não seja conseguida à custa de outrem e não venha diminuí-lo nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, desde que eu não prejudique ninguém, desde que o dinheiro que eu consiga não seja fruto de corrupção, desde que eu não explore o meu empregado, né? Ou eu destruo alguém, então eu posso ter as coisas e ter tudo do conforto. Mas tem muita gente que acha que para conseguir chegar mais cedo a uma perfeição precisa se isolar no mosteiro, né? Precisa ir para um convento, etc. e tal, que nós conhecemos. Aí ele diz: posso me isolar para encontrar Deus? Essa é a pergunta. E ele diz: não pense que exortando-vos incessantemente a prece e a evolução mental, pretendamos viver uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. E aí ele diz: não, nós não precisamos nos isolar. Vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com sentimento de pureza que as possa santificar. Então, na lei sociedade, para quem quiser, que é uma das leis morais, ele fala que nós precisamos viver em sociedade e não isolados uns dos outros. Tem muita gente que se isola, não é? Fica só, outros não querem casar, né? Isso tem de tudo, né?
outros não querem viver em família. Então é na família e na sociedade onde está exatamente a melhoria da nossa situação. É onde nós vamos evoluir. Porque, por exemplo, se eu quiser fazer um curso, vamos supor, de engenharia, eu posso muito bem ir para uma escola de engenharia. Ali eu vou aprender tudo sobre engenharia, mas estão todos ali sob o mesmo foco. Não é? Está todo mundo semelhante ali. Todo mundo quer ser engenheiro ali. Então, nós vamos aprender muito rápido a ser engenheiro. Mas é no trabalho ou na convivência, até mesmo na faculdade, se eu estiver na convivência, que nós vamos evoluir moralmente. Ali na escola, nós vamos aprender o quê? A intelectualidade. Mas na convivência que nós vamos aprender a moral. O grande teste nosso é na família e na sociedade. O contato com os semelhantes nas lutas mais árduas é que ele encontra o ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Quer dizer, se a pessoa se isolar, a vida é de um egoísta. Aí ele continua, nesse mesmo capítulo, item 17, ou capítulo 17, sede perfeito, item 10, que diz: sede perfeito, sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. É aquele que eu falei. Não devemos prejudicar ninguém para conseguir essa consciência limpa. Seja a sua ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que falta para entrar na posse da sua herança. Ou seja, quando nós chegarmos lá, nós vamos chegar bem, porque nós tivemos a consciência limpa. Então, todas... Aí ele pergunta, como fazer para ter uma consciência limpa? O que é que a gente faz para ter essa consciência limpa? Não é? Aí a resposta é obedecendo às leis de Deus. O que são as leis de Deus? Nós já falamos aqui. É as leis naturais. Todas as leis do universo são as leis de Deus. Tanto as leis físicas como as leis morais. No livro dos Espíritos, de 1 a 617, são as leis que nós temos que obedecer. E muito mais. É a obra toda, não é? Então, o que se deve entender por lei natural, ele diz que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando se afasta das leis naturais. E se a gente prestar bem atenção, é verdade. Não é? Quer ver uma coisa? Quando nós poluímos o rio foi dado limpo para nós. Nós vamos ter o que de volta? Água suja, não é? E aí nós vamos sofrer para limpar, relimpar esse rio. E assim por diante, a gente precisa prestar atenção. Então ele diz assim, sede alegres, sejam felizes, mas seja a vossa alegria o que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu que conta os dias que falta para entrar na posse de sua herança. Então vamos ser alegres, vamos ser felizes, né? E aí ele diz, e onde é que está escrita a lei de Deus? Pergunta 621, né, do Livro dos Espíritos. Ele diz, na consciência. Né? Todos nós temos escrito as leis de Deus na consciência, mesmo que nós nunca tivéssemos ido numa casa espírita, nós nunca tivéssemos ido numa igreja, nós nunca tivéssemos ouvido falar nem de Deus. Quando nós fizermos o mal, a nossa consciência vai acusar. É isso que ele diz. E aí ele pergunta, logo em seguida, e por que se está escrito na consciência, a gente está aqui estudando? Né? Lei de Deus. Né? E ele diz, quis Deus que nos fosse lembrado essas leis. Então a gente se lembra que ele mandou 3 revelações, não é isso? Que são os 10 mandamentos, que está no Êxodo 20, 2:17, Deuteronômio 5, 1, 21, em que ele fala, Moisés fala da lei da justiça. É a primeira revelação. A segunda
é o Evangelho, onde Jesus, modelo e guia da humanidade, vem mostrar como devemos nos comportar, como amar. Ele não veio destruir a lei, mas ele veio modificar, mostrar como é que a gente deveria fazer. Por fim, mais uma lei, terceira revelação, a doutrina espírita que vem falando a verdade. Não vem destruir a lei de Jesus nem a lei de Moisés, apenas vem mostrar melhor, esclarecer melhor, colocar algumas coisas que a gente ainda não sabia, não é? E assim por diante, não é? As leis morais, que são as mais importantes da doutrina espírita, são as leis de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, destruição, lei da sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a lei de justiça, que é a maior lei. Amor e caridade. Essas leis todas estão envolvidas nos 10 mandamentos, só que estão melhores explicadas. Estão envolvidas também no Evangelho de Jesus, nas parábolas que ele contou, mas Allan Kardec pergunta aos espíritos e os espíritos explicam melhor. Aí eu faço o convite para todos vocês que estão aqui, que venham a essa casa, estudar a doutrina espírita, no estudo sistematizado da doutrina espírita, para entender melhor as leis, né, do universo, muito mais organizado, né? É muito importante, às vezes a gente não estuda e não entende bem, né? Mas há de vocês dizerem assim, mas eu estou muito triste, eu vim aqui, eu já sei de tudo isso, eu já sei que a felicidade não é deste mundo, eu já sei que eu tenho que ser alegre, né? Eu já sei que eu não sou, só sou eu que sofro, mas eu vim aqui em busca de alguma coisa, porque eu estou triste, eu estou precisando de alguma coisa, né? Às vezes a nossa tristeza é fruto da falta de compreensão da nossa crença, a crença que nós deixamos. Às vezes é pela frustração que nós tivemos, às vezes é pela inaceitação, desmotivação, desesperança, impaciência, controlar os outros, do perfeccionismo, e muitos de vocês estão aqui pela perda de parentes, não é? Então a frustração é um sentimento associado a uma sensação de impotência, de desânimo, que ocorre quando algo que era esperado falha ou não acontece. Nós estamos trabalhando por uma coisa, de repente somos frustrados, não acontece, a gente fica triste, não é? A inaceitação. Nós, às vezes, não toleramos as diferenças das pessoas, não nos toleramos também, não é? Aceitar é ser tolerante, é ter respeito pelo outro. Muitas vezes a gente não está tendo respeito, é aquilo que Tadeu não tinha, né? Respeito pelos irmãos e queria ser respeitado. A impaciência, muitas vezes nós somos muito imediatistas, queremos resultado rápido. Quando o resultado não vem, nós ficamos tristes. A desesperança, quando perdemos a capacidade de confiar, né? A esperança, ela é um pouco diferente da fé. A esperança é exatamente assim. Nós fazemos tudo certo. É como se aquela pessoa tivesse estudado muito para um vestibular, fez tudo certo e não passou. Aí a pessoa perde a esperança, não quer mais estudar, não é? Porque a expectativa dele era passar. Como a expectativa foi frustrada, então ele perdeu a esperança. Agora a fé é diferente, porque a fé você tem certeza que vai conseguir. E muitos conseguem. A fé é muito mais, não é? Muito mais incisiva, né? Então a fé e a esperança são duas virtudes que a gente tem que cultivar diariamente para continuar com alegria. Outra situação é o controle das pessoas. Nós muitas vezes invadimos a vida das pessoas. Nós não respeitamos o livre-arbítrio das pessoas. Principalmente nós mães, né? Nós gostamos de invadir o livre-arbítrio das pessoas, querem que elas façam o que a gente gostaria de que ela fizesse. Né? E às vezes a gente, em vez de ajudar, a gente atrapalha. Essa invasão, não é? Esse controle, normalmente a pessoa controla a vida dos outros, é porque não controla a sua própria vida.
né? A psicologia explica isso. E a outra coisa é a desmotivação. Eu não tenho motivação para fazer isso. Eu estou sem motivação. Então é claro que eu estou dando assim uma pincelada. Mas tudo isso, quem tiver com problema disso, pode procurar um terapeuta, um psicólogo, ele pode ajudar muito, auxiliar na descoberta da sua dificuldade. Como deixar de ser perfeccionista? Então a gente tem que primeiro pensar que a perfeição não existe e perceba os donos desse comportamento em você. Então nós devemos fazer as coisas assim. Eu vou fazer o melhor que eu sei. Mas é claro que não é o melhor. Tem gente que faz melhor do que eu. Isso é humildade, não é? Se eu faço o melhor que eu posso, eu estou tendo autoestima. Ou seja, eu estou fazendo o melhor que eu sei. Mas vai ter sempre uma pessoa que vai fazer melhor do que eu, né? Então, a pior coisa é essa aqui, as perdas, né? Como lidar com elas? Separações, falecimentos e até perdas materiais. Isso aqui é muito difícil, né? Então, vou só dizer rapidamente, porque já está muito em cima da hora. Primeiro tem o luto. Esse luto é normal, em qualquer perda. Pode ser a perda do objeto, pode ser a perda financeira, pode ser a perda de um parente. Tem um luto normal. Agora, o que não pode é esse luto se prolongar muito, nem você ficar pegado àquilo que você perdeu para o resto da vida, né? Porque a melancolia, que é a depressão, ela é patológica, né? E às vezes as perdas materiais dependem muito do apego. Se eu sou muito apegada às coisas, eu preciso trabalhar esse apego. Isso aí somente num consultório, né, de psicologia, para eles mostrarem como a gente deve fazer isso. Então, não se isolar. Fale com alguém sobre isso. Porque às vezes a pessoa perde uma coisa e se isola. Não se culpe porque perdeu. E não conteste seus sentimentos. Sentir os sentimentos faz parte do processo de cura, não reprimi-los, né? Então a gente pode pensar nisso. Agora existem muitas tristezas que nós temos, que nós demos causa, ok? Nessa vida mesmo. Então no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas atuais das aflições, eu vou dizer só apenas algumas, não é? Aflições que a gente às vezes produz. Tabagismo é uma delas. O álcool é outra. As drogas ilícitas também, comer demais, só vou citar, né? E noitadas, sexo desvarado, tudo isso que nós fazemos desequilibradamente vai trazer consequências prejudiciais, não só à nossa saúde do corpo, mas também muitas vezes à nossa saúde moral. Nós sabemos que o tabagismo adoece. Quantas pessoas não perdem a vida sobre ele? O álcool destrói não só a pessoa, mas destrói também a família. Então vamos dizer não às drogas, não é? E para a gente ser perfeito, como diz, a gente começa a orar. Toda a vida que nós estivermos em aflições, entremos em prece. É o conselho que dá nesse capítulo. Ele diz que basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleves o pensamento a esse Criador e lhe peças, no arrobo da alma, ou sua proteção, para que obtenhas êxito, ou sua bênção para ela, que seja bem concluída. Então, tudo que nós formos fazermos antes, nós precisamos orar, como ela fez. Orou antes, na palestra. Então, a mesma coisa. Nós, ao chegarmos em casa, vamos orar pelaquela dificuldade que estamos passando. Vamos orar antes de começar uma tarefa, antes de se envolver numa entrevista de concurso, né? de emprego. Em qualquer situação, a gente deve usar a oração. Em tudo o que fizerdes, ele diz, remonta a fonte de todas as coisas, ao Criador. E a gente também esquece muito de orar pelo nosso anjo da guarda. Às vezes ele está aqui, louco para dar as boas intuições e nós fechamos a porta. Porque nós não oramos por ele, nós não acreditamos nele, nós não confiamos nele.
né? E ao mesmo tempo que estamos orando, a gente faz a reforma íntima também, né? Porque a reforma íntima, ela traz mais depressa aquelas coisas que nós queremos. Então, ele dá, no final desse capítulo, no capítulo 17, item 10, que a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade. Aqueles que fizerem a caridade, com certeza vão chegar mais rápido à perfeição, vão chegar mais rápido à felicidade, vão se esquecer até dos problemas. Eu me lembro de uma amiga minha que estava com depressão. E ao chegar lá na Ferna, ela começou a fazer enxoval do bebê. E ela se esqueceu da depressão e ela se curou. Então, quando nós estamos na prática da caridade, como Emmanuel levava Chico, então a gente se esquece das nossas mazelas. Mas se a gente ainda quiser ser mais perfeito ainda, a gente vai fazer a caridade como entendia Jesus, não é? Que a caridade como entendia Jesus está na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que diz qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Ele diz que é benevolência para com todos, é bom para todo mundo, né? Indulgência com as imperfeições alheias, ou seja, suportar, ter tolerância com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Nós não temos nem uma coisa e nem outra. Tem uns que já estão fazendo, tem outros que estão, né? Porque todo aqui está em evolução diferente, não é verdade? Então nós fazemos o BIP, que eu digo muito. O BIP da caridade, que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E o mais difícil, com certeza, é o perdão. Então, esse Adson, deixa eu ver o nome, Saltos, nome bem difícil. Ele diz assim: como a caridade é o amor em movimento, a alegria é o amor sorrindo. Então a gente possa usar isso na nossa vida, não é? Sempre pensando que tem gente em situações mais difíceis, que nós podemos sair dessa, que nós podemos entrar em prece, que nós devemos ir à escola da caridade. Procuremos alguma coisa para fazer, não é? Ontem eu estive ali na rua Antônio Basílio, eu fiquei impressionada, não é? Mas eu acho que tem umas 100 e tantas famílias ali, não é? Tudo do Venezuela. E aí eu fiquei imaginando como esse pessoal está fora da tua terra, fora do seu país, passando humilhações muitas vezes, né? Em situação difícil. Está aí uma dica para quem quiser começar um bom trabalho, né? E a escola da caridade. Porque o nosso irmão, ele independe de cidade, de estado, de país. Todos nós somos irmãos em Jesus. Muita paz para todos e que nós possamos receber essas lições. Não devemos ter culpa de ser felizes, mas trabalhar sempre na caridade, porque é o caminho à felicidade. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.